Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero falar das leituras em andamento, leituras que eu fiz no mês de abril e leituras que quero fazer no mês de maio, e também os livros que estou lendo e os livros novos. Para o mês de abril eu escolhi esse livro aqui no projeto 12 livros para 2026, livros que tratam de temas religiosos, teológicos, vida de santos. Relatos de um Peregrino Russo foi uma releitura. Não se sabe quem é o autor desse texto, já tem vídeo aqui no canal. É um anônimo do século XIX, talvez seja um camponês russo, que vai trazer aqui a importância da oração de Jesus, que é aquela oração que o cego de Jericó faz quando Jesus entra na cidade. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o povo russo conhecia esta oração. E o peregrino russo vai contar a sua trajetória em busca de rezar sem cessar, trazendo também a importância da Sagrada Escritura na sua vida e a importância de um livro chamado Filocalia, que são textos dos santos padres da Igreja sobre a importância da oração e dessa oração de confiança, de contemplação em Deus, oração interior, que é a oração feita aí pela tradição exicasta. É uma tradição do Monte Athos, voltada então para o silêncio, para a contemplação. Além da peregrinação deste homem, nós temos também a sua vida de oração colocada aqui e como fazer esta oração. Esses 4 relatos que estão aqui, eles vão até a partida do peregrino para Jerusalém. Não fala dessa viagem, mas existem outros relatos, existe um outro texto que não estão aqui junto dos originais. Eu acho que eu já li esse texto, esses relatos. Me parecem que vão falar dessa peregrinação. Eu conheci esse texto aqui na época da teologia, quando eu fiz teologia em Marília. Então, de 2001 a 2004, eu estudei teologia lá. E depois eu reli esse texto, e agora fiz essa releitura aqui. O projeto 12 livros para 2026. Está sendo um projeto muito interessante, com temas religiosos, teológicos, temas de espiritualidade. Li também, no mês de abril, a biografia do Stefan Zweig, escrita pela Dominique Bona. Biografia interessante, que complementou a leitura da autobiografia dele, O Mundo de Ontem. A Dominique Bona vai trazer aqui o brilho sombrio e frágil de Zweig, diante da angústia de um mundo que desmorona. Ele nasce em Viena, no final do século XIX, e depois ele passa pela Primeira, Segunda Guerra Mundial e vê todo aquele império dos Habsburgos desmoronar, e também por ser judeu ele tem que fugir da Áustria. Mas além de tudo isso, nós temos aqui a trajetória intelectual deste homem, as suas leituras, os seus amigos como Rainer Maria Rilke e James Joyce, Freud e tantos outros que ele conheceu. Está tudo aqui dentro dessa biografia, e temos também fotos daquele mundo de Viena, dos parentes. Ele vai falar aqui também, ela, né, a Dominique Bona, vai falar de como era Viena naquela época, e depois todo o sofrimento desse povo, né, e deste escritor, que vem terminar, inclusive, os seus dias aqui no Brasil, em Petrópolis. Né? Ele suicida, juntamente com a sua segunda mulher, Lot, ele suicida em Petrópolis. Eu gostei muito da escrita da Dominique Bona. Aqui eu tenho um outro livro, uma outra biografia dela, sobre a mulher de Salvador Dalí, a Gala Dalí. Não li ainda essa biografia, mas olha, ela escreve muito bem. Ainda vai aparecer um vídeo sobre este livro aqui no canal. Foram os 2 livros concluídos, não quer dizer que eu não li outras coisas, mas não terminei ainda. Então, o que eu estou lendo? Estou lendo, assim, com muita delícia, esse primeiro romance do Charles Dickens. Eu estou relendo esse livro, na verdade. As Aventuras do Sr. Pickwick,
ou no original Pickwick Papers. É uma releitura. Aqui eu fiz essa encadernação, pedi para fazer, porque esses livros aqui estavam divididos em 2 volumes. É da editora Victor Civita, Abril Cultural. E eu coloquei num volume só, dá umas 600 e tantas páginas, né? Então é um calhamaço, se você for pensar. Só que a diagramação aqui é bem pequena. Aqui nós temos a história de um clube de senhores que tem o Pickwick, um senhor nobre, um senhor muito gentil, que chega em muitos momentos a ser ingênuo, juntamente com 3 amigos, o Snowblas, o Winklow e o Troopman. Eles partem para o interior da Inglaterra, para as províncias, para registrar em atas a vida inglesa e os hábitos ingleses. Quem conta para nós essa história é um narrador que encontrou esses papéis, por isso no original Pickwick Papers. Como esse livro aqui saiu originalmente em folhetim, durou mais de 1 ano, então nós vamos acompanhar toda esta trajetória desses personagens, e são muitas viagens, são muitos encontros, são momentos engraçados. É um livro interessante, porque aqui no canal eu estou fazendo o projeto de ler bem devagar, a vida inteira, a obra do Dickens em ordem cronológica. Já tem até um vídeo aqui no canal. Como eu não tenho todos os livros, eu vou ler os que eu tenho. Depois, se eu conseguir outros em português, eu não sei, é difícil encontrar alguns, então eu vou colocando nessa lista. Mas o Pickwick Papers foi o primeiro livro dele em folhetim. Ele já era famoso, o Dickens trabalhava num jornal importante da época, e é ali que foi publicado esse Aventuras do Senhor Pickwick. Morning Chronicle era o nome do jornal. Foi publicado esse livro de 1836 a 1837. Então você tem que entrar no espírito do romance folhetinesco. São novelas, é um novelão, né, que vai se desenrolando aos poucos. Você tem que ter uma certa paciência para acompanhar o texto, e é interessante demais. É uma leitura árdua um pouco, é muito engraçado o livro, faz rir e faz chorar, mas é o começo do Dickens. Eu já tenho lido o Oliver Twist e o David Copperfield, mas eu vou reler, e tem o Conto de Natal. Então vou colocar na lista em ordem cronológica, né? Já tem o primeiro vídeo sobre o Dickens, depois, nesse primeiro vídeo eu mostrei os livros, depois vou colocar esse, o Oliver Twist, e dar continuidade à leitura, né, dos outros livros que eu tenho do Dickens. Quero me aprofundar, de certa maneira, num escritor aí do período vitoriano. Estou lendo Tinta Invisível, que inclusive é um livro novo, do Javier Pena, sobre perda, escrita e poder transformador das histórias. Esse Javier Pena é um espanhol que conta a história dos conflitos dele com o pai, mas eles eram unidos através da literatura. O pai sempre contava histórias para ele de escritores, de livros. Então aqui ele resgata para nós essas histórias dos escritores que a gente ama, mas também que muitos eu desconheço. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou colocando os nomes dos livros que aparecem e dos escritores para pesquisar depois. Então você vai abrangendo aí a sua leitura. Eu fiz isso com outro livro também, sobre escrita, sobre literatura, eu não lembro qual. Então vou colocar aqui nos livros novos. Estou lendo Jorge de Lima, da coleção Melhores Poemas. A seleção aqui foi feita por Gilberto Mendonça Teles. Muito interessante a história do Jorge de Lima, gente. Ele era um alagoano, então assim, mudou para o Rio de Janeiro, era pintor também, teve uma vida assim muito interessante e traz para nós poemas que tratam, por exemplo, da realidade dos negros, como aqui eu estou lendo a coletânea Poemas Negros, de 1947. São vários livros aqui dentro. E aqui ele traz um pouco desta história dos poemas
tem um texto aqui inicial também. Então é muito interessante, sabe, acompanhar que muitas vezes assim a gente conhece alguns poemas como a Nega Fulô e outros que a gente vê na escola, mas não aprofunda um pouco na obra. Então essa coleção dá essa oportunidade. Já tem uma playlist aqui também com alguns livros que eu já li nesse projeto de ler esses poemas de alguns escritores importantes do nosso país, né? Ele foi médico também, professor e político. Foi deputado estadual em Alagoas, foi também vereador no Rio de Janeiro. Ele nasce em 1893 em Alagoas, na cidade de União, e morre no Rio de Janeiro em 1953. Tem um poema dele que tornou muito conhecido, que é o Acendedor de Lampiões. Quem sabe vai aparecer por aqui também no canal. Então estou lendo esse livro, e estou lendo também O Paraíso, do Dante Alighieri, terminando esse projeto que já dura 3 anos, né? Então, assim, o Paraíso é bem árduo, bem diferente do Inferno e do Purgatório, mas compensa a leitura, porque aqui nós temos a teologia, Beatriz, ensinando Dante a nós muitas coisas interessantes sobre esse contexto mesmo medieval, sobre esse pensamento medieval e da igreja, né? Embora Dante não seja tão ortodoxo assim. Aqui nós temos Dante e Beatriz viajando pelos 9 céus do paraíso. Eles estão aí encontrando almas justas, né, dos bem-aventurados. E está saindo vídeos aqui no canal também sobre essa leitura. Desisti, então, esse ano de ler a Odisseia, porque como Guimarães Rosa está comemorando os aniversários aí de Grande Sertão Veredas, 70 anos de Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile, 80 anos de Sagarana, então eu vou trazer mais vídeos sobre Guimarães Rosa este ano e deixar a Odisseia quietinha por enquanto, mas também porque eu estou lendo aí a Divina Comédia e é bem árdua e eu acho que vão ficar assim muitos vídeos. Vamos com calma, né? A gente não tem pressa aqui no canal, o importante é ler e estar sempre em contato com os livros. Meu projeto também é trazer mais russos. Eu já li muita coisa, gente, na minha vida. Tem muitos livros que eu já li e não fiz vídeos aqui no canal, né? Já li antes do canal. Russos, franceses, Marcel Proust, por exemplo. Então tem muita literatura aqui que eu já consumi e quero reler, mas também quero trazer alguns que eu já li, né? Shakespeare. É um universo incrível, né? Esse dos livros. Falar nisso, eu coloquei aqui neste livro de anotações sobre o mês de maio uma frase para a gente refletir. Ó. Ler é abrir uma janela para o passado, tentando compreender o presente, né? Tentando entender esse contexto em que estamos, né? O presente das nossas vidas. Quando lemos romances como esses do Dickens, é como se a gente estivesse mesmo lá naquela Inglaterra vitoriana, né? Passando aí pelas peripécias dos personagens. O que eu escolhi para o mês de maio? Escolhi então uma obra do James Martin, Jesus, a Peregrinação, para o mês de maio e junho. São 2 livros. Esse escritor faz uma peregrinação, ele é um padre jesuíta, apresentando Jesus como ele o conheceu ali, peregrinando pela Palestina, né? Como Messias e Salvador, e também como amigo e irmão. Nessa primeira jornada, que é desse mês de maio, nós vamos ler sobre a Galileia, essa viagem do James Martin na Galileia, região norte da Palestina. Então será o livro do mês de maio. É o livro 1 aqui. A peregrinação do James Martin pela Galileia, uma viagem à Terra Santa para redescobrir Jesus, a peregrinação na Galileia. Este não é um livro sobre uma peregrinação, é a própria peregrinação ao lado de um grande contador de histórias, Scott Hahn, autor de Entendendo as Escrituras.
Como eu não viajei ainda para a Terra Santa, isso aqui é uma maneira de viajar. Então esse será o do mês de maio, no projeto 12 livros para 2026. Um livro que trata, então, da literatura histórica, né, do Jesus histórico aí na Galileia e também da experiência desse padre jesuíta caminhando aí por essa região incrível onde Jesus passa fazendo bem, anunciando a palavra. Então será o mês de maio. E o outro livro, que é o James Martin, Caminhando aí por Jerusalém, nós vamos ler no mês de junho. Então se alguém tem esse livro aí, não sei, né, faz tempo que eu comprei esse livro, leia, é interessante a gente fazer esse caminho, né? Eu comprei esse livro em 2020 em Marília, então já está passando da hora de ser lido, será o livro do mês de maio. Livros novos. Esse que eu mostrei, A Tinta Invisível, do Javier Pena, um livro sobre escritores, sobre histórias dos escritores, sobre a relação do Javier Pena com o pai, que está doente no hospital, ele visita o pai e relembra, junto com o pai, histórias de escritores e traz isso para a gente, e também sobre o poder da escrita. Comprei esse livro maravilhoso aqui, do Gogol, Almas Mortas, do sebo lá de Bauru, Sebo Hesse. Essa edição aqui é da literatura, Clube de Literatura Clássica. Eu já tenho na editora 34, mas eu queria nesta edição, porque está ilustrado, aquelas coisas de leitor fanático, né, por alguns escritores. Eu amo Gogol. Tem o teatro completo dele também. Preciso ler o teatro do Gogol. Esse livro lindo demais. E vem junto, então, um encarte com uma pintura do Gogol, né? Pense não nas almas mortas, mas em sua alma viva, Nicolau Gogol, escrito atrás. E tem também esse marcador lindíssimo. As almas mortas, né? Almas mortas, está escrito aqui o título. São as almas dos servos, dos mujiks, quando os senhores compravam alguma fazenda na Rússia, século XIX, né, e traziam também os servos, eram as almas mortas. E vem aqui essa novela, O Inspetor-Geral, também vem esse livreto aqui junto. Está ilustrado também. Então são mimos que a gente se dá de vez em quando, né, nós que somos leitores ávidos de algum escritor. Comprei também esse aqui, que eu vi na indicação aqui do Javier Pena, do John Maxwell Coetzee. Cenas da Vida na Província. São 3 livros de memórias. Infância, Juventude e Verão. Então eu fiquei fascinado por uma história que ele conta aqui do Coetzee, que é um autor sul-africano, que na história que o Javier Pena conta, o Coetzee estava viajando de ônibus com a sua mãe, subindo ali uma montanha, ele joga pela janela do ônibus um papel de bala fora. Ele fica imaginando qual será a trajetória da história desse papel de bala. E ele jura para si mesmo que um dia virá tentar encontrar esse papel de bala. Está no livro Infância. Ele fala que é uma trilogia. Aí eu fui atrás e descobri que a trilogia saiu num livro só, como as memórias de Tolstói também. Vocês já viram? Infância, Juventude, Maturidade, eu acho, do Gogol. São 3 volumes. E aqui o Coetzee também tem isso. Ao operar nos limites entre gêneros literários distintos, o autor sul-africano compõe o retrato implacável de um escritor desde sua infância turbulenta, durante o auge do apartheid, né, nos anos 1950 e 60, passando pela busca de um ansiado caminho nas letras, até o perfil de um homem complexo, consciente de suas limitações, mas também de seus princípios e desejos. Então nós temos aqui uma história autobiográfica, mas também é uma ficção, uma autoficção, né? Ele conta a história de um escritor, mas é a sua história. Interessantíssimo.
Descobri esse livro também na internet, fiquei doido, né? Tirando a Poeira dos Clássicos, do Gerardo V. Guzmán. São textos sobre Homero, Virgílio e Dante. O Gerardo Vidal Guzmán é doutor em filosofia e professor titular da Faculdade de Artes Liberais da Universidade Adolfo Ibáñez, no Chile. Olha que interessante, ele leciona literatura e disciplina literatura antiga. E tem um outro livro, Retratos de Figuras da Antiguidade e do Medievo. Ele vai analisar as 4 grandes obras, né? Ilíada e Odisseia, de Virgílio a Eneida e de Dante a Divina Comédia. Delícia isso aqui. Isso aqui deve ser um sonho, né? Agora que eu comprei no sebo aqui em Franca. Memórias de um Caçador, do Ivan Turgenev. Nunca li esse livro, né? Quero devorá-lo. Achei esse livro aqui que era meu sonho tê-lo. O Diário de Florença, do Rainer Maria Rilke. Eu tenho uns outros livros do Rilke aqui. E esse aqui, inclusive, tem algumas ilustrações. Então, fiquei doido para ler esse livro. Esse livro aqui, gente, vai falar também do relacionamento do Rilke com a Luandra Salomé. Agora, os livros restantes aqui são todos do sebo daqui de Franca. Sebo Almanac. O Último Leitor, do Ricardo Pilha. É um livro também, acho que sobre livros. As Vozes da Floresta, do Jack London. Eu emprestei o meu, não devolveram, eu comprei outro. Comprei um de teologia evangélica, né, sobre o evangelho, mas é católico, né, do Anselm Green, Jesus, Porta para Vidas, um estudo sobre o evangelho de São João. Olha o que eu achei no sebo daqui, um preço acessível. Martim Fierro, do José Hernández, também do Clube de Literatura Clássica. Olha que coisa linda. Quase que eu comprei esse livro aqui de um outro vendedor, estava caríssimo. Isso aqui é um espetáculo. Mas eu achei aqui no sebo de Franca, falei, meu Deus, não posso deixar para trás. Essa é uma epopeia lá do Sul, né? Essa história do Martim Fierro. Então são esses os livros, são estas as leituras, são esses os meus projetos de leituras para o mês de maio. E você está lendo bem? Então deixa aqui, você pretende, né, ler alguma coisa diferente aí durante esse mês de maio, eu vou gostar de saber. Um abraço e até mais.